Sorry for my bad English. Hello, people. I will start my presentation by apologizing to everyone. I will do it in Portuguese because I don't trust my English unless it is for reading. In fact, not even for reading. I try to leave the slides in English to make it easier for everyone to understand. I hope you use the correct terms. If everything goes wrong, blame it to Google Translate. Okay, let's go. Thinking on the bright side, most of you will not understand one presentation. I will have difficulty following 23 of them. Okay, let's go. Quem é Marcelo Salles? Marcelo Salles, eu sou um designer, trabalho há 20 anos com produtos digitais, sou professor convidado para me lecionar acessibilidade em alguns cursos de faculdades conhecidas no Brasil, como ESPM, FAAP, FIAP, Belas Artes, e também sou instrutor de acessibilidade na Mergo User Experience, que é uma instituição de UX aqui no Brasil. Sou membro do grupo de trabalho do W3C Brasil, dos especialistas de acessibilidade, e trabalho no Itaú. É o maior banco do setor privado do Brasil, e trabalho no Itaú desde 2008. Atualmente no time de Design Ops, que fica dentro da Superintendência de CX. Trabalho com foco 100% em acessibilidade desde 2018. Vamos lá. Por que criar um toolkit de acessibilidade? Mas antes de perguntar sobre isso, a gente deve entender por que estamos falando disso, na verdade. O que é a WCAG? A maioria daqui que está assistindo o vídeo provavelmente já conhece, mas é fato que a maioria das pessoas no mundo não conhece a WCAG. Então é importante a gente pensar que a WCAG tem um significado, e esse significado é Web Content Accessibility Guidelines, ou as diretrizes de acessibilidade de conteúdo web, em português. E é importante a gente frisar uma palavra, content. Assim como eu vi uma apresentação do John Folliott uma vez no Twitter, e ele colocou que a questão não é telas, mas sim conteúdo. E eu sempre friso isso em minhas apresentações, que o conteúdo é fundamental no processo de aplicação da WCAG. O conteúdo é fundamental no processo de aplicação de acessibilidade, na verdade. Quando a gente pesquisa e começa a estudar acessibilidade, fatalmente você cai na WCAG. E aí, quando você pesquisa a WCAG no Google em português, você encontra mais de 8 milhões de resultados, por exemplo. Se você buscar a WCAG no Google em inglês, serão mais de 15 milhões de resultados. Muito, muito, muito resultado que você encontra. E você encontra este conteúdo e você começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, está bem documentado, tudo é rico, é um mundo de informação que você tem, e literalmente você começa a se questionar em como não chegou aquele conteúdo antes. Isso é uma percepção que eu vejo de todas as pessoas que começam a estudar acessibilidade. É muito comum você ter essa percepção porque você ainda não conhece o conteúdo e quando você descobre que existe uma documentação muito rica, você vai ficar assim, besta, literalmente falando. Porque você começa a perceber que está tudo documentado. E expressões como, oh my God, oh meu Deus, ou wow, isso é muito comum quando você vê esse tipo de conteúdo. No entanto, vem outras expressões na sequência, porque você fica preocupado com a quantidade de informações que você tem que estudar. E aí vem expressões como, oh shit, what the fuck, né? A quantidade de informações é muito grande, muito rico essa quantidade de informações. É legal, mas é extenso, é um conteúdo muito grande que você tem que estudar em pouco tempo, teoricamente. E você não consegue estudar em pouco tempo, é um conteúdo que você vai ter que depender de muito tempo estudando. Eu comecei a estudar a WCAG em 2012 e só fui a compreender mais ou menos ainda em 2017, foram 5 anos passados entre um período e outro, e aí eu compreendi um pouquinho melhor. E daí eu volto à pergunta, por que então criar um toolkit de acessibilidade? Por que estudar a WCAG leva tempo? Às vezes é chato, às vezes é complicado também,
Enfim, são várias questões que são relacionadas ao estudo de qualquer disciplina. No caso de WCAG, no caso de acessibilidade, ela acaba impactando um pouco mais, porque não faz parte do dia a dia das pessoas. Mas aí esse pensamento contribui também para duas coisas em especial. A primeira é a falha em atender corretamente as diretrizes e entender também corretamente essas diretrizes. E também a falha em adotar corretamente os seus padrões. Então a gente não pode ter esse pensamento diretamente. Em um trabalho, em um artigo, na verdade, a Thalita Pagani, minha parceira de cursos e treinamentos e parceiras até de algumas atividades também, foi uma das minhas primeiras referências quando eu comecei a trabalhar com o tema, e eu encontrei uma pesquisa em um artigo dela que se encaixou perfeitamente com aquilo que eu estava desenvolvendo. Ela participou e ela escreveu, na verdade, de um artigo relacionado aos desafios e às oportunidades de pesquisa em acessibilidade e inclusão digital no Brasil. Um dos desafios, existiam mais de um desafio, se eu não me engano, 4 ou 5, eu não me recordo exatamente quantos, mas eu lembro que um dos desafios era sobre a adoção de recomendações de acessibilidade em sites e publicações científicas. E a pergunta deste desafio era: existe de fato uma dificuldade de compreensão das recomendações de acessibilidade, mesmo com a adaptação ao contexto brasileiro? Isso é o que a gente precisa ter em mente e era a dúvida que estava relacionada. E faz muito sentido quando eu relaciono aqui com a WCAG. Ops. Existe de fato uma dificuldade, isso. A resposta é um veemente sim, né? A resposta é um grande sim com relação a essa questão. Existe de fato uma grande dificuldade em todos os envolvidos que trabalham com produtos digitais, produtos ou serviços digitais, em entender as diretrizes. É um senso comum entre todos. É um desafio muito grande. Então veio a primeira ideia do toolkit. Tudo começou em um card sorting, né? Esses são designers no Itaú, e isso foi em 2017, quando eu apliquei alguns workshops para compreensão da WCAG e aplicação de acessibilidade. O desafio era quase como um wireframe, eu disponibilizava um wireframe e pedia para que os grupos separassem os cardzinhos ali, que é o MVP, esses cardzinhos aqui, para selecionar de acordo com o desafio que era proposto em tela. O que eu percebi é que os grupos discutindo aquele material tornava tudo mais rico, tudo mais simples. Então era fácil de saber exatamente o que estava sendo desenvolvido e como eles estavam sendo desenvolvidos. E aí, a partir daqui, eu compreendi melhor, né, o que era necessário se fazer. Então, sabendo da necessidade e sabendo da facilidade em compreender a WCAG por parte dessas pessoas, com base nesse card sorting, no exercício de card sorting, eu comecei a pesquisar no mundo todo se existia algum toolkit de acessibilidade com foco na WCAG. Existe toolkit para tudo. Você tem o Design Kit da IDEO, você tem o Method Cards do site do governo dos Estados Unidos, que é um material bem legal para se trabalhar. Você tem Open Innovation da Mozilla, diversos materiais assim como esses. Tem muitos ali, na verdade, é um conjunto de informações. O Microsoft Inclusive Design Toolkit, muito legal também, encontrei, mas aí para um propósito um pouco diferente, foi o mais próximo que eu encontrei sobre acessibilidade. Você encontra também o toolkit da Hype Island, é bem bacana esse material também, para você trabalhar algumas questões relacionadas a produtos e serviços. Todos os toolkits do Method Kit que você consegue encontrar, inclusive toolkits para desenvolver banheiros, né? Você quer construir um banheiro na sua casa, você tem um toolkit para isso. Então, literalmente, você tem um toolkit para tudo. Mas, na verdade, eu diria que a gente tinha um toolkit para quase tudo. Faltava ainda um toolkit para a WCAG. Eu não encontrei esse toolkit e, a partir daí, foi que surgiu a ideia. Montei o processo de criação. Como eu comecei a esse material? Isso aconteceu também, vale uma observação aqui, no Carnaval de 2018. O Carnaval normalmente tem 5 dias, é um feriado aqui no Brasil, que a gente acaba contemplando um final de semana, mais 2 dias ali extensivos e metade de um terceiro dia.
Então, é um período bem extenso de descanso. Como eu não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para fazer muita coisa naquele período, e eu também não era muito fã de pular o carnaval, como algumas pessoas, dançar o carnaval, então eu acabei pensando em montar esse material. Comecei a montar e fiquei os 5 dias montando. Começando com o MVP, que eu já havia criado anteriormente, aquilo foi o que me deu toda a ideia para seguir em frente. Iniciei fazendo algumas anotações e fazendo os layouts dos materiais. A partir dessas anotações, eu fiz os testes de impressão, também com diversas sinalizações, conversei com pessoas, mostrava para algumas pessoas o material, perguntava se aquilo estava fazendo sentido, se aquele textinho estava bom ou ruim. Hoje, eu ainda preciso fazer algumas adaptações, mas hoje me falta o tempo para fazer isso, mas eu farei isso já nos próximos dias, próximas semanas. Mas é bem complicado você resumir aquele monte de texto em textos de pequenas linhas, 3, 4 ou 5 linhas. Esse foi o maior desafio, tanto que em alguns casos a gente chegou a ter até 6 revisões desse material. Então, o material traduzido para o português já era complicado de se entender, eu fazia o resumo e a partir dali gerou o card final com um resumo e, em alguns casos, alguns exemplos de uso também. A construção do protótipo, ela se iniciou da seguinte forma. Comecei a imprimir os materiais em impressora jato de tinta, na minha casa mesmo, 4 por página, e a ideia era que eu utilizasse um papel um pouquinho mais grosso, e esse papel, depois do recorte, eu dobrasse eles para que eles colassem. Então, a dobra ficava dessa forma. Desse jeito, eu conseguia ter um cartão um pouquinho mais grosso, em formato de cartão mesmo. Era um boneco. Aqui no Brasil, nós costumamos chamar esse tipo de protótipo em boneco. Eu não sei como ele é chamado aí no país onde vocês estão. Então, eu fiz um trabalho literalmente de recortar e colar. Nessa época, não eram 78 critérios de sucesso da WCAG. Tínhamos ainda 61. Era WCAG 2.0. Então, foi um pouquinho menos de trabalho. Né? Mas depois eu atualizei esses cartões, mas quando eu fiz eram 61 ainda. Fiz o processo de embalagem, desenhei a embalagem específica para o tamanho dos cartões e aqui a embalagem já montada com os cartões dentro dessa embalagem. Comecei a trabalhar também, a organizar melhor esses elementos, né? E comecei a fazer essa validação dos padrões visuais e de conteúdo. Criei as instruções, porque eram muito importantes você ter instruções informando como funcionava, principalmente para quem não conhecia o fluxo da WCAG, quem não entendia para que ela servia. E esse é o conjunto final. Então, você tinha as instruções, a caixinha, os materiais. Havia um QR Code atrás, né, de cada uma cartinha, porque você tem o link que leva para o critério mais completo, mas não necessariamente a pessoa vai conseguir utilizar um link e o QR Code agiliza bastante o trabalho de quem está consultando ali no momento. Mas o mais importante de tudo foi a disponibilização. Eu fiz questão de distribuir esse material em formato Creative Commons para que todos pudessem utilizar, reutilizar, redistribuir, porque era uma premissa básica. O conteúdo já existia. Eu não quero vender, eu não quero lucrar, eu não quero fazer nada disso. Eu quero disseminar o conhecimento. Da mesma forma que eu tive a dificuldade de compreender a WCAG, eu gostaria que as pessoas também tivessem essa facilidade na compreensão. Eu consegui entendê-la porque eu me debrucei sobre livros, me debrucei sobre conteúdos, consultei muito material de pessoas, de amigos, livros, mas não é todo mundo que vai fazer esse tipo de processo. Então, esse material ele serve justamente para facilitar o uso no dia a dia e a aplicação no dia a dia das pessoas. Algumas considerações sobre design inclusivo. Eu fiz algumas, copiando, entre aspas, o material da Microsoft, o Inclusive Design Pattern. Eu criei também e coloquei as marcações além da cor. Então, eu criei padrões para cada princípio. Perceptível, operável, compreensível e robusto. Os 4 princípios da WCAG. Então, eu acabei fazendo a separação por cores e também por marcações, por grafismos.
E aí também tem a questão da ilustração, ó, o tipo de fonte utilizada. Então, a fonte utilizada é a Arial. Uma fonte muito comum é a Arial, mas eu fiz questão de não utilizá-la. Eu utilizei a Tiresias, é uma fonte do John Dewey, ela foi feita em parceria com o Royal National Institute of Blind People, e é uma fonte open source, uma fonte aberta para utilização. E é uma diferença muito grande entre uma e outra. Você consegue ter claramente a identificação dos caracteres, facilita bastante essa comunicação, e eu fiz questão de pensar em todos esses aspectos para a divulgação desse material impresso. A partir daí foi feita a criação do material online, né? A versão digital desse material chegou em algum momento aqui, e aí acabei fazendo o guia WCAG, guiawcag.com.com. Em breve terei uma versão em inglês, em poucos dias, talvez na próxima semana, e ele é um PWA, também um Progress Web App, e para qualquer um que quiser instalar. Essa versão, ela também demandou um bocado de tempo, foram alguns dias, mas ela já está disponível para todos já há um bom tempo, né? Algumas pessoas já vêm utilizando. Utilizo esse material dentro do Itaú, onde eu trabalho também, e eu sempre atualizo esse material. Eu venho atualizando, inclusive, já com os rascunhos da WCAG 2.2, já há os drafts da WCAG 2.2. E aí você tem algumas informações e o download via GitHub. O download via GitHub permite você fazer o download, explorar esse material e editar como você quiser e também redistribuir. Creative Commons. Como eu comentei, já há os drafts ali da WCAG 2.2 incluídos nesse material, e sempre que tiver atualizações eu também tenho ideia de atualizá-los, tomando cuidado de deixar essa observação. Atenção, este critério é um rascunho, justamente para as pessoas perceberem que aquele ainda não é um critério oficial. Quando ele se tornar oficial, aí a gente atualiza também esse material. Quais foram os feedbacks e a repercussão que isso gerou? Foi muito legal porque tiveram diversos feedbacks das pessoas no artigo que eu escrevi. O artigo original está no Medium, e o link eu deixei aqui no topo, né, da página, mas para quem quiser consultar, pode fazer a tradução via Google Translator também. Basicamente, alguns comentários eu vou declarar aqui. A Thalita Pagani, que é a parceira, na época a gente ainda não tinha essa parceria de projetos, né? Ela comentou que projeto maravilhoso, trabalho primoroso, quero adquirir para usar em aulas e cursos assim que tiver a disponibilidade de impressão. O Elvis Detona mandou um palavrão aqui que eu acho que eu não posso falar, mas como vocês não vão entender, eu vou falar. Fudido, parabéns, é o que eu consigo expressar agora. A Érica Oliveira, parabéns pelo trabalho. Marcelo, sou professora de IHC, Interação Humano-Computador, Interaction Human-Computer, e vou utilizar seu kit com meus alunos. Depois, volto para dar o feedback. E, enfim, o Thiago Costa, que é material animal, iremos incluir as diretrizes e tantos outros. E tivemos muitos mesmo, né? O Ricardo Santos, pode parecer bobeira, mas sinto-me orgulhoso em saber que há um trabalho com esse cuidado, com esse afinco, no meu país, em português. Continue com esse bom trabalho. Isso é uma coisa legal também de se dizer, porque há muito material em inglês, mas no Brasil é uma bolha. A maioria absoluta das pessoas, eu inclusive, não falamos inglês, né? Eu estou aprendendo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, vocês perceberão daqui a pouco nas perguntas, mas eu vou me virando, eu consigo me virar, mas nem todo mundo tem essa facilidade de se virar, ou não consegue fazer isso, ou não consegue correr atrás, e é realmente uma bolha achar que todo mundo aqui no Brasil fala inglês. Então, há uma necessidade de se ter materiais em português. Por isso eu fiz a questão de construir todo esse material primeiramente em português, e agora sim eu vou adaptar para outros idiomas. A partir daí também, diversos eventos, ele acabou sendo divulgado. Aqui ele está sendo divulgado num evento chamado UXConf, uma conferência de UX no Brasil, no caso em Porto Alegre, é a maior do Brasil, e esse daqui é um evento Redux, onde o Felipe Barreto fez a apresentação do material, e as pessoas começaram a imprimir os materiais, né? Baixar e imprimir os materiais para uso pessoal,
por exemplo, como Wagner Beethoven, ou a Luísa Guerra, que compartilhou isso na empresa onde ela trabalha, a Maximilia, compartilhou com os times, com todas as pessoas envolvidas no projeto dela. Algumas empresas fizeram um trabalho muito mais bonito que o meu. A Senior Sistemas, eles pegaram o toolkit, adaptaram para o layout deles, colocaram também a distribuição via Creative Commons, e eles fizeram esse material muito mais lindo que o meu, bem bacana mesmo. A Sky, uma empresa de televisão aqui no Brasil, ela também criou uma versão específica para o material deles. E eu não posso deixar de citar o trabalho do Reinaldo Ferraz, com a abertura que ele deu para o evento. Quando ele viu o material, ele mandou mensagem para mim, falou que muito legal, e a gente acabou conversando e deu que fechou uma parceria para a impressão do material para o evento, para a Conferência Web BR de 2018. E eu tive esse material com o apoio do próprio W3C aqui no Brasil, CWeb, NIC, BR, CGI Web também. Mas um agradecimento super especial ao Reinaldo Ferraz, que fez tudo isso acontecer, e de certa forma, toda essa movimentação que vem acontecendo também é muito devido a essa visibilidade que esse toolkit começou ali. Pode parecer pequeno, mas você vai aumentando esses escopos de atuação. E para finalizar, quais são os próximos passos, né? Os próximos passos com relação ao toolkit de acessibilidade. E eu imagino que eu preciso fazer uma revisão técnica do material da versão impressa. Pretendo fazer isso nos próximos dias. Eu tirei férias agora nos próximos dias só para trabalhar nessa questão. Vou atualizar alguns textos, corrigir textos em português também. Vou mudar o layout da versão e disponibilizar novamente esse material impresso, por enquanto ainda em português. Eu devo lançar até o fim do ano um crowdfunding com a versão impressa, justamente para distribuir melhor. O objetivo não é o lucro, o objetivo é justamente disseminar o conhecimento, e o valor do toolkit será exatamente o valor que a gráfica me cobrar. Então, o valor que a gráfica me cobrar, eu repassarei com custo de frete, custo de envio, alguma coisa parecida com isso. E aí eu devo incluir algumas outras opções, né? Porque o crowdfunding vai ter a opção com a caixinha, aí eu posso estar incluindo opções com consultorias nos sites das pessoas, enfim, alguma coisa que traga algum benefício além da utilização. Porque quem não conhece o material também tem uma dificuldade, ela precisa entender como funciona. Dos meus cursos, eu dou esse tipo de aula, mas os cursos são pagos, então uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas eu pretendo fazer isso até o fim do ano. Pretendo lançar já na próxima semana uma versão em inglês. Era para estar pronta para essa apresentação. Infelizmente eu não consegui finalizar, mas na próxima semana, no máximo a outra, no máximo em 15 dias, eu devo liberar uma versão em inglês desse material. E também vou buscar parceiros para outros idiomas, né? A gente está aqui no português, eu vou lançar a versão em inglês, mas eu quero que isso também fosse disseminado em outros idiomas. Então, quem quiser pode me procurar através do e-mail, através de respostas neste vídeo. De qualquer forma, a gente pode estar fazendo. O material ele está disponível e aberto para quem quiser fazer um download no site do guia wcag.com, mas podem entrar em contato diretamente comigo também. E por fim, não menos importante, melhorar o meu inglês, porque eu tenho certeza que eu vou sofrer um bocado aqui com vocês agora na apresentação e nas perguntas, porque o meu inglês realmente ele é um que eu deixei sempre de lado, né? E me arrependo por isso. Mas faz parte do processo, cada pessoa tem os seus gaps ali. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço. Esta apresentação ela já está disponível. This presentation is available here através deste link. E lembre-se, né? A WCAG é o caminho, mas ela não é o fim da estrada. Ela é o começo dessa estrada. Remember, WCAG is the way, but it is not the end of the road. It is just the beginning. Meus sites, guiawcag.com, wcagguide.com, em breve.
som, mas vai ser lançado também. E acessibilidadetoolkit.com, que é o material principal onde começou tudo. Instagram e Twitter, msalles, arroba msalles, e no LinkedIn, msalles78. É Marcelo Salles, not sales. É Marcelo Salles. Ok, thank you. Obrigado. Muito obrigado. That was absolutely phenomenal. And thank you so much for delivering such a great talk. Marcelo, I posted a question in the chat. It's just what your recommendations are for making WCAG 3.0 better and easier. No, I don't understand. Yeah. For our audience, okay. We'll be using Google Translate to answer some questions in text. So please bear with us as we work with the language barrier. Okay. Okay, yes, yes. What recommendations do you have for making WCAG 3.0 better and easier? Vou falar em português. Que recomendações você tem para tornar as WCAG 3.0 melhores e mais fáceis? Vou falar e vou escrever. Peraí. I will speak and I will write. Pessoal que está me entendendo em português e que está me assistindo, só para vocês entenderem, eu estou usando o Google Tradutor, o Google Translator, para fazer essa conversão aqui. Esse é um dos problemas de não se falar inglês, tá? Não façam como eu, aprendam inglês. Então... One minute. Mm-hmm. While we're working on translating, I do know that questions can be fielded on Twitter as well following this talk. Again, thank you for your patience while we work to translate things. And I do think it's really cool that we have the ability to translate these questions almost in real time. Okay. You speak? Sure, would you like me to? Yeah. Basically, everything is good with WCAG 2.1 came along, but it's still possible to create points of better understanding, especially in relation to the examples used in the cards. In particular, one thing that you are asked for a lot is examples for mobile. And speaking as myself personally, I agree. Oftentimes, the WCAG is thought of as a web document, but it does also does apply to mobile, and that's something that's often overlooked in my experience. And then also thinking about how it applies to the layperson. So again, from my observation of the talk, I think there's a really good job of addressing that issue, which is removing the jargon and simplifying the language and turning it into, short, actionable pieces of information that you can
physically hold and carry around and give to people. I really appreciated that. See. I want a set. Yeah. It's beautiful. Very good. Thank you, Marcelo. Very good. Thank you. All right. I believe we have time for one more question, if there are any. Okay. While we wait, Jared, what's something you took away from the talk? No, just that we need more tools like these, things that take the technical requirements, the technical guidelines, and bring them to those that are not standards experts, those that maybe are not even experts in accessibility. And that is a difficult bridge. And it looks like Marcelo and the team there has done a good job, because the guidelines really have to be fairly technical. They must be specific, they must be measurable, but often that doesn't translate, to use that term, to those that don't have that level of expertise. And so this is wonderful. And I think maybe some of these types of resources and approaches could be used in the future to make WCAG easier for all of us. Yes. So thank you. Yes, thank you. And it looks like there's one more question in the chat. And it is. Okay. Good. Yeah, I posted the translation there for you, Eric. So. Okay. Do you have plans to do this with Way Area? In Brazilian Portuguese, Way Aria. Yes. 1 minute. And then Jared, while we're working on translation, perhaps you can provide a little detail about the difference between the WCAG and Way Aria guides. Sure. So WCAG, WCAG are the set of guidelines for accessibility. ARIA is a specification for implementation of some of that accessibility in HTML, primarily for enhancing the accessibility of that web content for screen reader users. So it's, you know, ARIA is very much a code, very technical specification, but because it is widely adopted, we are seeing significant misuse and overuse of ARIA, very often resulting in less accessibility. And so I think some of the challenges that we've seen with WCAG that Marcelo has tried to address with the toolkit, we also need similar types of resources for ARIA to better understand that technical specification and implement it correctly, especially in web applications. So they're similar, but a little bit different. But yeah, these types of resources would be wonderful for ARIA. Okay, and let's see, the response is, you had a similar idea talking to developer friends, but right now you don't have time for new projects. I can really relate to this personally. Yes. Yep, that is, I mean, the cards you've already made is a tremendous amount of work. But you are looking for help for anybody watching to take the toolkit and extend it to the ARIA version. So I'm sure if you reach out via Twitter or the W3C forums or email, I'm sure Marcelo would love the help. Okay. All right. Thank you very much for such an excellent talk and for for working with us through the language barrier. I thought it was an amazing thing you've produced. Congratulations. Okay, sorry my poor English, mas eu agradeço e muito obrigado em português. Okay. Thank you, Marcelo.
Okay. So basically, now, if you have enjoyed this session, please remember to hit that YouTube like button. That'll help us out a lot. And don't forget that you can subscribe at youtube.com/inclusivedesign24 to keep in the loop for future events. And as a reminder, that Inclusive Design 24 is brought to you with thanks by Barclays Access, Adobe, and Intopia. And we will be reaching out for the next talk at the start of the new hour. Thank you very much. Thank you.